Saúdo a todos com a paz do Mestre Jesus. Seja qual for a hora que você esteja assistindo esse nosso bate-papo, que o Mestre possa adentrar o seu lar neste momento, enchendo de luz, de amparo, de harmonia, mais do que já tem feito. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos e vamos buscar a presença do Mestre Jesus. Vamos assim elevar os nossos pensamentos para que possamos visualizar a figura do Mestre a se aproximar, a nos abraçar e a nos dizer: estou contigo. E com essa alegria e com essa convicção, vamos dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com um pensamento mais elevado, com a mente mais serena. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra e eu estou aqui para falar hoje de um assunto desapercebido entre nós, né? O nosso bate-papo hoje é sobre rotulagem, né? Demos rótulo em tudo, né? Porém, vamos primeiro falar do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8 e versículo 9, que diz: mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. O que será que tem a ver uma coisa com a outra, né? Às vezes cometemos erros que parecem pequenos, porém, tudo que precisamos saber está dentro do Evangelho de Jesus. O que será não possuir o Espírito do Cristo? Né? O Cristo era e é compreensivo, benevolente, amoroso, compassivo, pacífico. E são exercícios que precisamos fazer no nosso dia a dia. E na correria da vida mundana, esquecemos de ter o Espírito do Cristo. Por isso Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu aos romanos sobre isso. Então, vamos falar de rotulagem dentro da linguagem do Evangelho. O nosso assunto de hoje está no livro Fonte Viva, tá? E capítulo 170, está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, do item 6 em diante. Então eu prefiro começar o nosso bate-papo, prefiro começar a falar de rotulagem sobre o meio profano, sobre o nosso dia a dia, tá? Rotular pessoas é um hábito nefasto, tá? É um hábito agourento. Um rótulo, gente, limita a pessoa e é preconceito. Precisamos ampliar a nossa visão material e espiritual sobre isso, tá? Nos rotulamos também. Porque dependendo da situação, a rotulagem, ela significa poder, destaque, tá? Bom, o nosso planeta é habitado por vários tipos de
criatura e dentre elas os seres humanos, tá? Plantas e animais apenas vivem e agem e reagem sobre o meio ambiente em que são guiados. São guiados pelos instintos, tá? Porém, o homem, nós, os homens, pode modificar sua existência, porque estamos predestinados a evoluir, a sermos melhores e temos condições de modificar também com as nossas ações o ambiente em que vivemos. A complexidade das estruturas psíquicas do homem faz com que ele reaja positiva ou negativamente diante dos estímulos externos, mediante o seu livre-arbítrio. E isso faz com que dessas reações decorram as demonstrações de força ou de fraqueza, coragem ou covardia, fé ou descrença, amor ou ódio, altruísmo ou egoísmo, humildade ou orgulho. Olha só quanta coisa que nós exteriorizamos de acordo com as nossas escolhas. Temos o hábito de rotular coisas e situações. E não pensem que porque eu estou aqui hoje eu já não rotulei. Mas à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos procurando colocar o Evangelho no nosso dia a dia, nós vamos nos policiando para não fazermos certas coisas. Por acaso, alguém conhece alguém etarista? Pois é. Etarismo, gente, é o preconceito contra os idosos. Aquele velho, aquela velha, isso é coisa de velho. Isso não é para velho. Velho não pode isso, velho não pode aquilo. Olha só. Eu, por exemplo, conheço muitas pessoas assim, que se dirigem às outras como aquele velho, aquela velha, né? Rotula-se pessoas com dificuldade de raciocínio, chamando-a de retardada. Deficientes físicos, muitas vezes rotulamos de incapacitados. Rotulamos gordos e magros, ricos e pobres. Rotulamos bonitos e feios, alcoólatras, negros, homossexuais, prostitutas. Se eu for enumerar o tanto de rótulos que colocamos no nosso semelhante, vou ficar aqui o resto da tarde, gente. Porém, quando rotulamos uma pessoa, esquecemos que por trás dos rótulos existem pessoas com uma história, existem pessoas que possuem sentimentos, porque somos um espírito vivenciando uma experiência humana. Estamos aqui para fazer diferente. Porque se tivéssemos feito tudo certinho, não estávamos mais aqui. Estaríamos vivendo em mundos felizes. Olha só, rotulamos religiões. Vocês querem ver? Como espírita, no meio espírita, rotulamos de obsessores os espíritos que atuam maleficamente sobre as pessoas, ou seja, identificamos o espírito maldoso, vingativo, porém nos esquecemos que ele pode ter razões ponderáveis para agir desta maneira e que ele ainda tem dificuldade de perdoar. Rotulamos também de o obsedado, de perturbado, né? De espírito endividado, de espírito invigilante, quando pelas nossas invigilâncias espirituais
permitimos que irmãos poucos esclarecidos se aproveitem das nossas fragilidades. Mas eu não estou aqui para justificar a existência do obsessor ou do obsedado, né? Porque a rotulagem, ela serve para classificar certas coisas, mas nem sempre ela reflete a realidade. Às vezes, vemos um rótulo tão bonito e interessante num produto, compramos pelo rótulo e quando vamos experimentar, não tem nada a ver com o que o rótulo especifica, né? Jesus, pela linguagem de Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos fala: a rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Olha só que interessante, gente. A espiritualidade maior nos pede para procurarmos, para prestarmos atenção na essência das coisas e das pessoas. O Evangelho de Jesus, sob a luz da doutrina espírita, ele nos orienta a trazermos os ensinamentos para o nosso dia a dia. De que forma é mais fácil de fazer isso? A forma mais fácil de você compreender o irmão é se colocando no lugar dele. Quando nos colocamos no lugar do irmão, temos a condição, a divina condição de compreendê-lo melhor. Sabe, pessoal, tudo que anda acontecendo no nosso planeta, tudo que anda acontecendo com a humanidade, né? É um chamado. Tudo isso é um chamado para que possamos retomar a rota, para que possamos amadurecer espiritualmente. Estamos na era da maioridade do nosso espírito, porque já estivemos aqui tantas vezes, né? Como diz Paulo aos Romanos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Claro que o Espírito de Deus habita em mim. Claro que o Espírito de Deus habita em nós. Porém, somos nós que nos afastamos do Espírito de Deus, né? Com nossas atitudes. Tudo bem, Jesus nos ama como somos, mas estamos aqui com a responsabilidade de sermos melhores. Saindo um pouquinho do mundo profano e indo para dentro do Evangelho, Mateus, no capítulo 7, de 1 a 5, ou leia Mateus sempre, que ele tem sempre muita coisa para nos ensinar. Lá está pedindo, não julgueis. Lá está dizendo, à medida com que medirdes, medirão também a vós. Lá, Mateus também registrou o argueiro do olho do irmão e a trave do nosso, o tempo que perdemos com a vida do irmão, nos esquecendo de cuidarmos da nossa vida, né? E aí, devemos ver e tratar as pessoas com a mesma compreensão que gostaríamos de ser tratados, porque somos espíritos se educando para a era do sentimento. Somos espíritos se educando para a era do coração. O nosso olhar são um espelho da nossa alma. Vocês já perceberam que a própria máscara que estamos sendo obrigados a usar nos faz olhar as pessoas nos olhos? Para que possamos entender melhor o que elas dizem? Será que olhávamos as pessoas nos olhos antes? Vocês já perceberam
que, como espelho da alma, os olhos, eles expressam alegria, expressam tristeza, eles expressam compreensão, gratidão, os olhos expressam raiva, ódio, desprezo. Vamos tomar bastante cuidado com o que temos no nosso coração e o que espelhamos através dos nossos olhos, né? Às vezes temos preconceitos que nos fazem rotular sem que percebamos que não aceitamos aquilo, tá? Gente, na vida só é possível e válido o auto-julgamento, porque somente o próprio indivíduo é capaz de avaliar o que acontece em seu íntimo. Somente eu posso avaliar o que acontece dentro de mim, o que me dói, as minhas dívidas, os meus sofrimentos, bem como o que me agrada ao coração, os meus sonhos. E olha que são tantas coisas que não deve sobrar tempo, né? Para que possamos ocupar com a vida do nosso próximo. Não devemos nos prender às aparências, pois os rótulos sociais, culturais, científicos, acadêmicos, religiosos, ou seja, eles quais forem, muitas vezes nos levam ao pódio da fama, né? Nos colocam no destaque, mas também podem se transformar em pedras de tropeço. Trazendo um pouco a rotulagem para Jesus, será que rotulamos Jesus? De que formas utilizamos o nome de Jesus em nossa vida? Há louvores em memórias do Cristo em muitos estandartes. Há juramentos por Cristo através de conversações na direção das trevas, usando o nome do Cristo. Há símbolos do Cristo em tribunais, né, que em muitas ocasiões apenas exaltam a injustiça. Há invocações ao Cristo em operações puramente comerciais. Porém, Jesus permanece em imagem, cartazes, bandeiras, medalhas, cânticos, poemas, mas isso é muito pouco se lhe não possuirmos os ensinamentos vivos na consciência e no coração. Mas Kardec nos elucida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que nos diz: muitos que acreditam na doutrina de Jesus lhe diz o tempo todo: Senhor, Senhor. Mas será que adianta chamar o mestre de Senhor se não lhe segue os preceitos? Serão cristãos aqueles que honram com os lábios, mas o coração destila ódio, fel e julgamento? Serão seus discípulos aqueles que repetem o tempo todo o seu nome, mas que não se mostram melhores, não se mostram nem menos egoístas, nem menos orgulhosos, nem menos vaidosos? Será que basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus? Kardec continua nos falando o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Muitos dirão: Senhor, não expulsamos espíritos inferiores em teu nome? Não bebemos e comemos contigo? E o Senhor lhe dirá:
não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade, e derramais o sangue do vosso semelhante. Baseado nas lições do Evangelho e nas nossas atitudes, meditemos na direção de nossos deveres como cristãos. E é sempre fácil externar entusiasmo e convicção em frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Busquemos a essência do que vemos. Não nos esqueçamos que somos um espírito num corpo para sermos melhores, vivenciando, sendo essa uma das melhores oportunidades de sermos melhores, estarmos aqui encarnados. As palavras do Cristo são eternas, porque são verdadeiras. Elas nos garantem o equilíbrio, a harmonia, a paz, a felicidade da nossa alma, não só aqui, enquanto estamos encarnados, mas também no plano espiritual. Com o apóstolo Paulo, não nos esqueçamos. Se não possuirmos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Então, que possamos estar com esse Mestre Jesus que convidamos para estarmos conosco, que esse Mestre Jesus que entrou ao seu lar neste momento, iluminando sua casa, que possa continuar iluminando a sua vida. E assim, vamos conversar mais um pouquinho, encerrando, e vamos dizendo, Mestre querido, dai-nos a sabedoria e o entendimento para que possamos compreender melhor o nosso próximo, para que possamos entender melhor o nosso irmão. E na certeza que estais conosco, Mestre Jesus, queremos te agradecer por estarmos na graça, na tua graça. Te pedimos, neste momento, por todos os nossos irmãos que sofrem. Te pedimos por todos os nossos irmãos que estão passando por situações difíceis. Peço a vós, divino amigo, misericórdia para todos nós, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.